para repercutir, né, essa tensão recém-formada, né, entre Legislativo e Judiciário, a gente conversa agora ao vivo com Gustavo Sampaio, que é professor de Direito Constitucional, está ao vivo conosco aqui no Expresso TMC. Seja bem-vindo, professor. Me ouve bem, professor? Estou ouvindo, Tiago, estou ouvindo sim. Seja bem-vindo, recebendo aqui Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional. Professor, como que o senhor avalia, né, esse impacto institucional, podemos dizer assim, né, com essa mudança? Ela acaba reforçando a independência do STF ou acaba enfraquecendo os mecanismos legais de controle do Senado? Tudo existe na proporção de um certo limite na vida, não é, Tiago? E nós estamos chegando a um ponto muito preocupante das relações entre os poderes constituídos na Praça dos Três Poderes em Brasília. Porque, é claro, cumpre ao Supremo Tribunal Federal, não há dúvida nesse sentido, o chamado controle concentrado abstrato de constitucionalidade, ou seja, o exame em torno de se leis infraconstitucionais estão ou não de acordo com a Constituição. E também o chamado controle de recepcionalidade, Tiago. O que isso significa? O exame em torno de se leis anteriores à Constituição de 88 se mantiveram de acordo com ela, portanto, se foram agasalhadas pela nova ordem constitucional ou não. Esse controle de leis anteriores à Carta de 88 é feito através da chamada ADPF, tão conhecida ADPF, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. E foram movidas duas ADPFs, a 1259 e a 1260, uma pelo Partido Solidariedade, a segunda pela Associação dos Magistrados Brasileiros, a poderosa ANB, a maior associação de representação da magistratura. E o ministro Gilmar Mendes proferiu uma decisão, ora monocrática, que vai ser submetida à apreciação do plenário da Corte, como manda a Constituição, é claro, mas atestando que vários elementos importantes da lei de impeachment, a lei 1079, que data de 1950, não foram recepcionados pela Constituição de 88. Então, Tiago, para concluir, o ministro Gilmar apontou pontos polêmicos no sentido de dizer que a lei de 1950 não se adapta mais à nova ordem constitucional de 1988 e cometeu um segundo passo arriscado, decidiu monocraticamente. Quando as decisões monocráticas devem ser, sobretudo, para casos gravíssimos, casos que envolvam a sobrevivência, a vida humana, ou casos de estrito interesse e repercussão nacional. E isso, Sim. Claro, acendeu fogo nas relações dentro da comunidade jurídica nacional e, sobretudo, nas relações entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo da União. Agora, professor, há quem argumente, né, que pedidos de impeachment nos últimos tempos têm sido usados de forma abusiva, com motivações ideológicas, né? Em termos mais técnicos, qual seria o critério adequado, então, para quem é leigo no assunto entender e diferenciar, né, uma contestação judicial legítima de uma tentativa de pressão política? Veja, é notável que, de fato, o impeachment de ministro do Supremo tem sido manejado de forma política, não é? São dezenas de pedidos de impeachment de cidadãos insatisfeitos que, agindo em nome de grupos de interesse, se dirigem ao Senado Federal, à mesa do Senado, endereçando-se ao presidente da Casa Legislativa, pedindo encaminhamento da representação a sequência dos passos que levam ao impeachment de um ministro do Supremo. Mas é o procedimento que está na lei, esse é o ponto. Se é bom ou se é ruim, acho que depois de 75 anos de vigência da lei do impeachment, seria importante que o Congresso já tivesse editado uma nova lei do impeachment. Mas, Tiago, quem pode fazer isso é o Congresso Nacional, não é o Supremo Tribunal Federal. E é preciso notar que, se por um lado o cidadão pode encaminhar uma representação, pedido impeachment contra o ministro do Supremo, isso não é decidido pelo cidadão.
O presidente do Senado faz o primeiro juízo de admissibilidade, e tanto é fato que nunca o presidente do Senado encaminhou adiante nenhum pedido de impeachment contra ministro, porque entendeu que eram todos requerimentos de caráter político. E depois, se ele encaminhar adiante o requerimento do impeachment, instala-se ainda uma comissão para apurar a admissibilidade do requerimento, para lá na frente se chegar ao plenário. E o plenário tem que decidir por 2/3. Então, veja, como essa é a disposição da lei, é assim que a lei estabelece, então entendeu-se que o Supremo Tribunal Federal não teria motivo para considerar essa lei não recepcionada pela Constituição de 1988. Mas essa é a decisão do ministro Gilmar, ele é um grande constitucionalista, um dos maiores professores e juristas do Brasil, tem sua razão de ser, vamos aguardar para ver o que o plenário decide, se concorda ou não com ele. Essa seria a minha última pergunta, até te agradecendo, viu, professor Gustavo Sampaio, após essa decisão monocrática, caso o plenário do STF confirme essa decisão, que tipo de precedentes ela pode abrir para outros mecanismos de responsabilização de autoridades, professor? Certamente. Se o plenário confirmar, e essa te antecipo até, Tiago, que é a tendência, não a unanimidade dos votos, mas é a tendência da maioria. Se o plenário referendar essa decisão, vão valer ao procedimento de impeachment os padrões fixados na decisão, ou seja, a própria admissibilidade. Admissibilidade não é mérito. A própria admissibilidade para abertura do processo de impeachment vai deixar de exigir maioria simples, vai passar a exigir 2/3, que foi o que disse o ministro Gilmar. O cidadão comum não poderá mais endereçar representações ao presidente do Senado, somente o Procurador-Geral da República terá essa legitimidade e, portanto, a incidência dos casos possíveis de impeachment vai ser muito reduzido. Agora, terminando de te responder, sobre outros procedimentos, isso só se vai saber na medida em que, porventura, novas ações de controle de constitucionalidade forem movidas ao Supremo Tribunal. Que aí também eu tenho que fazer, por último, para encerrar, uma consideração em defesa do Supremo Tribunal. O Tribunal não está decidindo isso por vontade própria. Ele recebeu 2 ações de controle de constitucionalidade importantes, que eu já citei, a DPF 1259 e a DPF 1260, e está fazendo um julgamento dentro dessas ADPFs. Então, é claro, qualquer outro questionamento sobre outros procedimentos de julgamento de autoridade, isso terá que ser levado por novas ações judiciais ao Supremo Tribunal Federal, e não há nada que aponte nesse sentido, ao menos até o momento, Tiago.